Oi gente, aqui é a Pan e esse é o primeiro vídeo de 2023. Eu sei que vocês estão esperando aí pelos melhores e piores de 2022, porque eu sempre espero o ano acabar para poder falar para vocês quais foram de fato os melhores e os piores. Esses vão ser os próximos vídeos, mas antes de publicar esses vídeos para vocês, eu tenho que encerrar o ano, tenho que compartilhar com vocês minhas últimas leituras do ano, né? O último vídeo que eu fiz assim foi aquele que eu li os favoritos de vocês, eu vou deixar o link aqui se vocês não assistiram. E de lá pra cá eu li mais algumas coisas e eu vou conversar um pouquinho com vocês. Quem me acompanha lá no Instagram, @tá aqui, ou lá no Goodreads, já sabe mais ou menos as notas que eu dei, já fiz alguns comentários. Então, se vocês quiserem saber as minhas leituras com mais rapidez, né, porque eu vou publicando conforme eu vou lendo, me acompanhem nas outras redes sociais, tá bom? O primeiro livro que eu vou falar pra vocês foi uma grande surpresa, tá? Eu não imaginava que eu ia dar 5 estrelas pra esse livro. Sei lá, eu não tava dando muita bola. Vocês me recomendaram muito, principalmente no vídeo sobre a hipótese do amor, que eu pedi mais recomendações de livros de romance que vocês acham que eu ia gostar e tal, e muita gente me recomendou Leitura de Verão da Emily Henry. Emily Parça. Enfim, gente. Muita gente me recomendou esse livro, muita gente falou desse livro esse ano. Eu acho que ela é uma das autoras que mais foi comentada no ano de 2023. Eu acho que essa é uma das autoras que mais foi comentada em 2022, junto com a Ellie Hazelwood e a Colleen Hoover, obviamente, porque Colleen Hoover foi a autora do ano. Mas a Emily foi muito recomendada, teve muitos lançamentos dela, teve lançamento agora no final do ano. E eu nunca tinha lido nada nela e resolvi ler Leitura de Verão. Quando eu ouvia as pessoas comentarem, era sobre inimigos, né? Inimigos que se apaixonam, e vocês sabem que esse é o meu tipo preferido de clichê, assim, dos romances. Mas assim, gente, vocês me venderam um pouco errado, porque eles não são exatamente inimigos, né? Vamos combinar. Esse livro vai contar, então, a história desses dois autores. A protagonista, ela é uma autora de romances que tem finais felizes. O pai dela acaba de morrer e ela acaba descobrindo que ele teve uma amante. Então, tudo que ela imaginava da história de amor dos pais foi uma farsa, foi uma mentira. Tudo que ela achava que o pai dela era uma mentira. E ela vai enfrentar o mundo, esse conflito dela em que ela sempre foi criada para enxergar o mundo com bons olhos, com otimismo pelo próprio pai, né? Ela percebe que não é isso tudo e ela não consegue mais escrever. Ela é uma autora, como eu disse, ela é uma autora de finais felizes e ela tem esse prazo para entregar um livro e ela não consegue mais escrever um livro feliz porque a vida dela simplesmente desmoronou de tudo que ela pensava que era a vida, né? Ela acaba descobrindo que o pai dela tinha essa casa aí de veraneio, que ele viveu um tempo com a amante dele conta, e essa casa fica pra ela. Então, ó, ficou lá essa casa pra ti, vai lá, né? Conta assim. Então ela se muda pra essa casa aí nesse momento de tudo tá desmoronando na vida dela, ela terminou o relacionamento também, ela se muda pra lá, e o vizinho dela é um antigo inimigo dela, né? Um antigo inimigo dela da faculdade, né? Em que eles tinham esse conflito em que ela escrevia coisas otimistas, ele escrevia coisas tristes e coisas pessimistas, e eles sempre tinham essa disputa, né, na faculdade da época, de quem escrevia melhor, que tinha as melhores notas, enfim. E ela acaba se mudando e ele é o vizinho, só que no primeiro momento ela não reconhece, até que eles ficam sabendo um ao outro, né. Então eles vão fazer aí um desafio em que ela vai ter que escrever um livro triste e ele vai ter que escrever um livro com um final feliz, e eles acabam tendo essa troca. Quando eu vi as pessoas falando, eu achei que eles, tipo, iam ficar martelando nessa diferença entre eles ao longo do livro, mas isso não acontece. Eles eram inimigos no passado, eles tinham essa disputa no passado e tem essas divergências, né, de como eles encaram a vida, mas não necessariamente eles sustentam essa inimizade. Na verdade, eles desenvolvem uma amizade, é muito mais sobre amigos. Durante o livro é mais amizade, quase amigos que se apaixonam, do que inimigos que se apaixonam, porque eles não sustentam essa rivalidade ao longo do livro. A gente só fica sabendo que isso existiu. Então, pra quem vai ler esse livro achando que é uma história de inimigos que se apaixonam, não é tanto assim. Mas ainda assim, foi uma história que eu gostei muito. Eu dei 5 estrelas e assumiu o posto de romance favorito do ano. Sim, galera. A Hipótese do Amor era esse livro, né, que eu tinha dado 5 estrelas, mas Leitura de Verão superou. Eu acho que Leitura de Verão é mais encorpado, assim, na criação dos personagens, em sustentar algumas cenas. Ele tem uma carga dramática maior, apesar de eu achar que deveria ter um pouco mais, né, um pouco mais explorado,
mas ainda assim eu acho que é muito interessante. Eu ri muito no começo, eu ri muito, muito, muito no começo. Eu acho que a autora tem um timing de comédia muito bom, e o contexto que ela deu, né, de eles serem vizinhos e tem essa coisa de vamos explorar um mundo do outro, o que o outro pensa, é muito interessante. Talvez eu esperava que o passado deles fosse mais explorado, mas a gente ficou muito no conflito que eles estavam passando no presente. Então, se fosse algo que eu quisesse saber mais, seria do passado deles, mas eu me contentei com o que foi apresentado e acho que sim, é um super romance aí pra quem não é muito da vibe de romance, pode dar uma chance pra leitura de verão, porque vocês sabem que eu não sou muito da fofurice, né, gente? Romance pra mim, eu tenho momentos, né? YouTubes pra lá e pra cá. Tenho momentos e, assim, eu tenho muita vergonha alheia de muita coisa que acontece em romance. Às vezes eu fico de saco cheio, aquela enrolação e tal. E eu vou falar de um específico que aconteceu exatamente isso. Mas nesse caso, eu acho que super se sustentou, faz sentido, a gente torce por eles. E curti muito, 5 estrelas. Gente, voltei com as coisas meio diferentes aqui, porque o Tibis finalmente dormiu, que agora ele vai me deixar gravar esse vídeo, vamos ver se eu vou continuar. Depois de leitura de verão, eu li Em Busca de Mim, da Viola Davis. Gente, que livro! É um livro de memórias dela e, gente, é potente, assim, é muito potente. É um livro que ele não é tão extenso. Geralmente livros de memórias, eles têm essa carga assim que é muito, muito intensa, mas a Viola Davis, ela é uma ótima contadora de histórias, gente. Ela é incrível. Ela aprendeu a ser uma contadora de histórias. A gente percebe isso, né? Durante a leitura, em que ela conta como que ela se tornou atriz e enfim, tudo que ela passou, porque vai desde a infância dela, de como ela era vista, quais são os traumas, o que ela viveu na família dela, como ela se tornou essa esperança para a família, né, quando ela conseguiu crescer na carreira, conseguiu se tornar uma atriz de sucesso. Então conta todos esses medos, esses fantasmas e como isso atormentou a vida dela até ela chegar no patamar que ela resolveu fazer terapia e acolher essa criança que ela foi. Na verdade, ela cresceu tendo que ser muito forte, criar muitas barreiras, mas chegou num determinado momento, essas barreiras eram sufocantes. Então, ela precisou olhar para essas feridas que ela tinha de quando ela era criança, do que ela viveu, para conseguir seguir a vida a partir dali de uma forma mais leve, assim. Obviamente, ela não é uma coisa que ela consegue apagar da vida dela tudo que ela sofreu, mas que ela precisava entender e acolher algumas coisas que aconteceram na vida dela, né? Perdoar, enfim, várias coisas acontecendo. E é uma história muito potente, que lê muito rápido, porque, como eu disse, a Viola Davis é uma ótima contadora de histórias. Então a gente se vê envolvido naqueles capítulos e quer saber o que vem depois, o que vem depois, o que vem depois. Parece um livro de ficção, inclusive. E esse livro me fez admirar ainda mais a Viola Davis, né? Porque eu conheci ela em How to Get Away with Murder. Eu não lembro se eu já tinha assistido alguma coisa. Eu não sou uma pessoa de filmes, né, gente? Então, pra mim, ela trouxe essa representação em How to Get Away. E ela conta como essa personagem foi importante pra ela e pra sociedade, porque é uma personagem importante pra se colocar num lugar diferente como mulher negra, dentro da televisão, dentro de Hollywood, dentro de tudo como era visto no audiovisual. Eu conheci ela nessa série e admiro desde então, e ver como ela percebeu esse trabalho dela e quanto foi importante, e como todas as escolhas que ela fez, né, ao longo da carreira dela. E, gente, sério, é assim, incrível as decisões que ela precisou tomar, sabe? E como ela teve que lidar com as consequências das decisões. Eu amo ler histórias de memórias, de biografias, porque eu gosto de aprender com pessoas reais e principalmente com mulheres. Então, é incrível. Se você não tá acostumado a ler livros de biografia, memórias e tal, eu recomendo muito que você dê uma chance para Em Busca de Mim, porque vale muito, muito, muito a pena. Eu acho que é uma boa entrada nesse tipo de história, nesse gênero de não ficção. Dei 5 estrelas também, obviamente. Em seguida, eu li A Filha Perdida. Foi meu primeiro livro da Helena Ferrante. E no início, eu achei que ia dar certo, gente. Eu achei que eu ia amar, porque é um livro que vai colocar também a mulher numa posição de conflito com
com ela mesma, né? Porque em A Filha Perdida a personagem discute o que foi a maternidade para ela e quanto ela se colocou em situações em que pelas outras pessoas isso seria inimaginável, né? Ela como mãe se portar, né? Daquela forma, de como ela via as filhas ou como ela tratava as filhas ou como ela precisou abandonar as filhas para se reencontrar como pessoa de novo. E é interessante ver como as escolhas que ela fez, se forem feitas por um homem, seria normal. Mas como foram feitas pelas mulheres, eu aposto que vários leitores vão se incomodar muito, sabe? Eu acho que são discussões muito válidas, mas ao mesmo tempo ela foi entrando num looping, assim, de reflexão, porque a gente vai entendendo a história dela, né? A história dela com as filhas, a partir do momento ali que ela tá numa viagem, em que ela se depara com uma família e ela observa as mulheres dessa família. Uma mulher jovem que tem já uma filha, uma criança, uma menina pequena, e também uma outra mulher que tá grávida naquele momento. Então, ela enxerga toda a dinâmica dessa família, observa de fora e ao mesmo tempo ela faz reflexões sobre ela mesma, sabe? Sobre o que ela fez ao longo da vida, como é a relação dela com as filhas, e tem todo um lance com um objeto específico do livro, em que ela pensa sobre esse objeto, e esse objeto é muito importante para todo o funcionamento da história, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de discussões sobre maternidade, gente. Eu acho muito interessante, na verdade, eu gosto de todos os livros que tem essa discussão sobre mulher, sobre o que é ser mulher e como a mulher se enxerga nas situações e como, na verdade, os papéis de mulher vêm antes da mulher se reconhecer nesse papel, sabe? É meio como, pega esse papel é teu, é isso que tu tem que fazer antes de a mulher se entender como pessoa. Eu adoro esse tipo de livro, mas eu acho que eu não consegui me conectar com A Filha Perdida justamente porque eu não consegui admirar a personagem, assim. Eu não me sinto como julgadora da personagem, mas ao mesmo tempo eu não desenvolvi nenhuma conexão com ela. Então é como se eu estivesse vendo essa história muito de longe. Não me envolvi com nenhuma questão dela, eu só tava observando a história passar. Não foi importante pra mim, eu não senti nada lendo essa história. E eu acabei dando 3 estrelas, que assim, eu acho uma história importante, acho que é uma discussão interessante, pra todas as mulheres principalmente, mas eu não me senti envolvida com a história, não achei... Eu acho que... Não sei, gente, eu sempre espero algo muito grandioso das histórias, emocionalmente falando, sabe? E como esse não é um conflito meu, neste momento, né? Sendo uma mulher que já teve filhos ou alguma coisa do tipo, então não passei por isso. São questões que eu penso, né, como possibilidades, o que será que aconteceria se eu estivesse nessa situação, mas eu ainda não vivi isso, então talvez, não sei se me faltou conexão nesse sentido, ou se porque simplesmente a história é mais rasa, porque é uma história mais enxuta, né, então eu geralmente fico esperando uma grande emoção, algum acontecimento, ou que a personagem, né, seja mais tridimensional, eu não senti, parece que eu não consegui entrar na personagem, entrar na cabeça da personagem. Parece que eu estava de observadora apenas. Por isso que eu não estabeleci essa conexão. Mas eu vou dar, sim, outras chances para outros livros da Helena Ferrante. Já me disseram que a tetralogia... É tetralogia que fala? Agora eu não sei. Tem esse desenvolvimento, né, melhor. Então, eu vou dar uma chance pra Helena Ferrante, sim. Não foi uma experiência ruim, até porque eu tenho 3 estrelas, né? Mas eu acho que eu esperava algo mais, assim. Eu esperava algo mais... E não rolou comigo. E daí eu li um conto de Natal, que eu comentei em um vlog aqui, eu vou deixar o link pra vocês, que eu reli esse livro pra ver se eu me conectava com o Natal esse ano, assim. Me coloquei nessa situação, né, de ter tá vindo o Natal, mas assim, ainda me senti muito distante desse espírito natalino esse ano. Mas eu gosto muito dessa história, gosto muito do que ela representa e toda a importância dela para várias histórias que vieram a seguir. Como eu li na edição da Antofágica, veio com alguns textos extras e algumas curiosidades que eu não sabia. A importância dessa história para o Natal na Inglaterra, sabe? Então, o contexto histórico foi muito interessante reler esse livro agora com essas informações, porque, né, eu só tinha a história antes e era uma coisa assim, beleza, espírito do Natal, e não o que ele representou para uma sociedade. Então, como eu assisti depois o filme, né, que conta a história de Charles Dickens escrevendo um conto de Natal,
A gente percebe o quanto essa história tem um peso muito grande, né, pra literatura. Enfim, gostei muito dessa experiência de reler e dei 4 estrelas. E aí eu encerrei o ano com uma leitura concluída. Tô lendo outros livros, tá, gente, que eu vou encerrar agora em 2023, por isso eu não vou falar aqui. Mas o último livro que eu concluí foi De Férias com Você, da Emily Henry. Enfim, gente, a Emilinha. Resolvi ler esse livro porque, como eu fiquei muito empolgada com leitura de verão, eu logo em seguida já comprei o De Férias com Você, que estava em promoção. Então, o que acontece, gente? Esse livro, diferente do Leitura de Verão, que o marketing era entre inimigos que se apaixonam, De Férias com Você é sobre amigos que se apaixonam. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de plot. Não gosto de amigos que se apaixonam. Eu tenho um pouco de preguiça, toda aquela descoberta de, eu estou apaixonado pelo meu melhor amigo e não tem toda aquela coisa meio escondida, meio coisa, mas assim, ainda assim eles se tratam como amigos e fica aquela coisa meio... Eu acho muito constrangedor, histórias de amigos que se apaixonam. Mas como o Leitura de Verão, apesar de ser vendido como história de inimigos, eu acho que tem mais uma vibe de amizade do que de inimizade... Eu pensei, a Emily vai saber escrever amigos que se apaixonam de uma forma que eu goste. Não rolou. Mas assim, não foi nem porque é uma história de amigos que se apaixonam, mas sim pelo contexto da história, pelo cenário da história. Porque essa história dessa amizade, desses dois personagens, em que eles acabam meio que estabelecendo uma tradição de viajar sempre nas férias. Porque a Poppy, ela começou escrevendo um blog sobre viagens econômicas, né? E depois ela começou a trabalhar numa revista super bombada, assim. Então ela começa a fazer viagens super legais. Então ela viaja muito e nas férias ela sempre leva ele como acompanhante, o Alex, né? Que é esse amigo dela. Eles desenvolveram uma amizade super legal e tal. E daí eles sempre viajam. Mas... em determinado momento, numa viagem pra Croácia, aconteceu alguma coisa que fizeram eles se afastarem. Então, a gente tem dois tempos da história, esse passado desses verões em que eles passaram juntos e desse presente em que eles estão separados e vão tentar aí uma reconciliação da amizade. A gente tem esse contexto das viagens do passado e tem mais uma nova viagem que eles vão fazer, como se fosse pra recuperar a amizade deles nesse novo tempo, de alguma forma tentando resgatar esse sentimento anterior. Mas assim, gente, como eles estão viajando o tempo todo, estão em cenários diferentes da vida o tempo todo, é como se eu não conseguisse conhecer os personagens, o passado dos personagens, nada. Apesar de eles citarem brevemente sobre o contexto de vida deles, a gente entende que eles... na verdade, a gente lê que eles... eles são assim, porque é assim, assim, assado. Mas nada é mostrado, porque eles estão o tempo todo viajando. Pelo menos por boa parte do livro, ali do começo do livro. É o tempo todo viajando. Então eles estão visitando um lugar, na casa de fulano, conhecendo tal personagem. Então parece que a gente não consegue conhecer esses personagens. Então eles estão nesse contexto de amizade que a gente não entende muito bem se eles são... eu não consegui comprar muito bem essa amizade deles. E como eles estão o tempo todo em contextos diferentes, eles estão... Eu não consigo me conectar, porque vamos visitar um museu. Aí vai uma ceninha no museu. E não. E daí não tem uma continuidade, um negócio que eu consigo entender o background desses personagens, a vida deles. E daí eu achei um saco, gente. O começo desse, até uns 70%, eu demorei. Nossa, o que eu li rápido Leitura de Verão, eu demorei horrores pra ler esse livro. Eu já tava de saco cheio. Demorei muito tempo, gente. Não foi assim, eu li num dia, depois fiquei um tempão longe. Não, eu tentava vários dias ler. E demorava. Daí, além dos 70% em que um negócio acontece e as viagens não são tão presentes, assim, eu consegui me conectar mais com a história e o final foi até bastante interessante. Mas não foi nem de perto o que aconteceu em Leitura de Verão. Então, assim, eu gosto muito do humor da Emily. Eu acho que ela tem um tempo de humor muito bom. Também nada parecido com Leitura de Verão. Mas, nossa, são personagens, assim, que eu... Na verdade, assim, eu acho que se ela contasse a história deles em outro contexto, se não fosse nas férias, seria muito mais legal.
Eu acho que eles teriam um bom desenvolvimento, assim, o passado deles seria muito legal de explorar, que não é explorado, né? É explorado só essa dinâmica deles em cenários diferentes, e daí a gente fica meio... o que tá acontecendo aqui? Eu não consegui me conectar com eles e não consegui comprar as atitudes deles, porque assim, é muito importante o passado deles pro comportamento que eles têm nas viagens e principalmente no que tá acontecendo no presente, nas decisões que eles tomaram, né, pra se afastarem ou pra voltarem a se falar. É muito importante o passado. E como é só citado, ela é assim porque isso aqui aconteceu, tipo, uma frase. A gente não consegue comprar isso, sabe? Não, acho que se perde muito tempo nesse contexto de viagem, de romancezinho, que eu sinto que eu não conhecia os personagens, de verdade, pra que eu torça por eles, ou pra que eu tenha curiosidade sobre eles. Então, não me envolvi tanto, eu acabei dando 3 estrelas, e até penso se 3 estrelas, assim, é realmente a nota que eu queria dar, porque o final é muito legal, assim, eu gostei mais do final, assim, mas, gente, eu acho que eu não curto o livro de viagem. Eu percebi que essa coisa de viajar não me dá muito prazer em ficar lendo, não. Percebi isso. Viagem, casamento. É um contexto muito diferente, sabe? Quando a história passa muito tempo nesse contexto e tem muitos personagens que não vão ser importantes pra história, que são apresentados o tempo todo ali movimentando o negócio. Me dá um... Percebi, acho que essa coisa de livro com viagem não é a minha praia. Não é, não. Tipo, várias viagens, sabe? Agora, se for, tipo, uma viagem que eles vão passar o tempo todo nesse lugar, daí faz mais sentido. Agora, ficar viajando, ficar visitando lugares diferentes, parece que tá só enchendo linguiça, sabe? Nossa, gente. Acho que foi uma boa média, né? 5, 5, 3, 4, 3. Foi uma média legal. Já deu pra ter um spoiler, talvez, das minhas leituras de melhores e piores. Vocês saberão em breve, porque vai ser os próximos vídeos que eu vou gravar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de clicar em gostei. Como eu já disse, me sigam lá nas minhas redes sociais para acompanhar essas leituras em tempo real. Todos os links estão aqui embaixo. Vou fazer até umas dinâmicas diferentes envolvendo as minhas leituras agora em 2023. Então vai lá, acessa minhas redes para vocês ficarem sabendo, porque eu vou contando para vocês aqui ao longo do ano. E é isso, gente. Espero que a virada de vocês tenha sido boa. Vejo vocês no próximo vídeo, que vai ser o de favoritos. Um beijão. Tchau!